Senhor Bispo, da experiência que teve desde a sua chegada cá à Madeira para assumir as suas novas funções episcopais até o momento, que análise faz da situação que se lhe apresenta? Já conseguiu tomar conhecimento dos dossiês? Das responsabilidades? Vamos lá ver, apesar de não ser a maior diocese do país, nem nada que se compare, mas apesar de tudo tem uma série de situações enfim, complexas e uma série de situações enfim, que são, digamos, o normal da vida de uma diocese. Portanto, não são 2 semanas que dá para contactar com todas as situações. Tenho passado estas semanas a escutar, como eu disse, e, portanto, a escutar muito aquilo que é a visão dos sacerdotes enfim, que estão no terreno, que estão nas várias paróquias, depois também dos leigos, de vários leigos que recebi, e de várias obras que já visitei. Portanto, têm sido dias, a primeira semana mais conjugado também com o instalar a casa e os livros, e, portanto, mas juntamente já com a atividade pastoral, e esta segunda, de facto, toda ela já dedicada à atividade pastoral. Creio que é muito interessante a Madeira, em primeiro lugar, para além da paisagem muito bonita, e portanto é de facto a pérola do Atlântico em termos de paisagem, pois é também a pérola do Atlântico em termos de pessoas, não é? E é muito reconfortante ver aquilo que podíamos chamar um lado humano daquilo que é o acolhimento dos madeirenses. Ou seja, as pessoas, quando vou pela rua, as pessoas param para me cumprimentar, alguns até param o carro para me saudar e para dizer que sou bem-vindo à ilha. E, portanto, isso é uma coisa muito humana. Quem foi Bispo Auxiliar de Lisboa não estava propriamente habituado a estas saudações assim, quando vamos pela cidade, não é? Pela cidade, depois, obviamente que depois por outras vilas e cidades e aldeias fora de Lisboa, é claro que sim, que havia 100%. É óbvio que depois temos o pecado, não é? É óbvio que depois temos a nossa incapacidade, claro, mas não podemos deixar de procurar isso, e é isso que é a santidade. É muito interessante aquela exortação apostólica, esta última que o Papa Francisco escreveu, precisamente sobre a santidade. Quando ele dá aqueles exemplos daquela senhora que encontra uma outra pelo caminho e que tem vontade de começar a falar mal de uma terceira, não é? E que depois diz, não vou fazer isso. E o Papa diz, isso é santidade. Não é? Depois chega à casa e tem o filho que quer que ela lhe dê atenção, e ela não está com vontade nenhuma, mas diz, vou dar atenção ao meu filho, isso é santidade. Não é? Etc. Depois o Papa dá assim uma série de exemplos, e dá uma série de exemplos da vida concreta e da vida do cotidiano. Não é? São princípios que já eram defendidos por Sócrates, o princípio da utilidade, não é? O que é útil para mim? Antes de dizeres mal de alguém, pensa se isso, se isso é verdade, se tens a certeza que é verdade, se isso é útil para mim. Claro. Mas é um bocadinho mais do que isso até, não é? É um bocadinho mais do que isso. Porque aqui não se trata de julgar se é útil ou não é útil. Aqui trata-se de ser. Não é? Ou seja, de assumir, de ser um comportamento, e um comportamento que não é simplesmente um aparecer, mas que é um ser. Não é? Muito bem, mas pegue exatamente nas suas declarações para voltar àquela velha discussão. Não está havido um afastamento da população em relação à Igreja Católica, também por alguma dificuldade da Igreja se ajustar aos desafios que são colocados às pessoas nos dias de hoje? Isto sem abdicar dos seus princípios? Vamos lá ver. O Papa Paulo VI, na Evangelho Iniciando, logo nos números iniciais, tem uma afirmação que é lapidar, quando ele diz que o drama do nosso tempo é
a falta de relação entre o Evangelho e a cultura contemporânea. Não é? O afastamento entre o Evangelho e a cultura contemporânea. Depois o Papa também continua e diz como foi também de outras épocas. E, portanto, se noutras épocas isso existiu e foi resolvido, nesta nossa também existe e será. Não é? É óbvio que depois temos a nossa incapacidade, claro, mas não podemos deixar de procurar isso. E é isso que é a santidade. É muito interessante aquela exortação apostólica, esta última que o Papa Francisco escreveu, precisamente sobre a santidade. Quando ele dá aqueles exemplos daquela senhora que encontra uma outra pelo caminho e que tem vontade de começar a falar mal de uma terceira, não é? E que depois diz, não vou fazer isso. E o Papa diz, isso é santidade. Não é? Depois chega à casa e tem o filho que quer que ela lhe dê atenção e ela não está com vontade nenhuma, mas diz, vou dar atenção ao meu filho. Isso é santidade. Não é? Etc. Depois o Papa dá assim uma série de exemplos e dá uma série de exemplos da vida concreta e da vida do cotidiano. Não é? São princípios que já eram defendidos por Sócrates, o princípio da utilidade, não é? O que é útil para mim? Antes de dizeres mal de alguém, pensa se isso, se isso é verdade, se tens a certeza que é verdade, se isso é útil para mim. Claro. Mas mais do que isso até, não é? É um bocadinho mais do que isso. Porque aqui não se trata de julgar se é útil ou não é útil. Aqui trata-se de ser. Não é? Ou seja, de assumir, de ser um comportamento, e um comportamento que não é simplesmente um aparecer, mas que é um ser. Não é? Muito bem, mas pega exatamente nas suas declarações para voltar àquela velha discussão. Não está havido um afastamento da população em relação à Igreja Católica, também por alguma dificuldade da Igreja se ajustar aos desafios que são colocados às pessoas nos dias de hoje? Isto sem criticar... Sim. Vamos lá ver. O Papa Paulo VI, na Evangelho Nunciano, logo nos números iniciais, tem uma afirmação que é lapidar, quando ele diz que o drama do nosso tempo é a falta de relação entre o Evangelho e a cultura contemporânea. Não é? O afastamento entre o Evangelho e a cultura contemporânea. Depois o Papa também continua e diz como foi também de outras épocas. E, portanto, se noutras épocas isso existiu e foi resolvido, nesta nossa também existe e será resolvido, ou poderá ser resolvido. Mas sim, creio que este afastamento da Igreja, e quando digo Igreja, estou a dizer não apenas bispos, não apenas padres, estou a dizer o povo de Deus, não é? Este afastamento entre Evangelho e cultura, ou seja, Evangelho e modo de vida, e vida do cotidiano, e valores do dia-a-dia. Sim, esse é o drama. Não é? Esse é o drama. É o drama podemos dizer, é o drama da sociedade da Madeira, como é o drama da sociedade portuguesa, no seu geral, não é? Portanto, como é o drama de Lisboa, como é o drama da sociedade europeia e da sociedade ocidental. Não é? Qual é a diferença deste Papa? A diferença deste Papa é que está próximo das pessoas. A diferença deste Papa é que se aproxima das pessoas. Não é? E neste aproximar-se das pessoas é muito interessante. Quando nós estamos com ele, e eu já tive a graça de estar com ele algumas vezes, ele está completamente para nós. Não é? Enfim, uma pessoa que tem tantas coisas, certamente tem mais em pensar do que estar a ouvir aquilo que um bispo, no caso o bispo auxiliar de Lisboa, tinha para lhe dizer, não é? Mas de facto, quando o Papa está connosco, ele está para nós. E esta percepção de que o Papa, quando está connosco, não está a pensar noutro problema qualquer, muito mais transcendente, muito mais importante, mas está ali para nós, connosco. Não é? É, no fundo, esta proximidade. Não é? Esta proximidade de Deus. Esta proximidade de Deus que antes de condenar, escuta. Que antes de condenar, é mais compassivo. É mais próximo. É mais próximo, não é? É mais compreensivo. E ao ser próximo, mostra que Deus não está distante.
Não é? Mostra que Deus não está distante. E, portanto, aquela imagem enfim, recorreu o mundo logo do início do pontificado, quando ele se abraça a um doente todo deformado que estava na Praça de São Pedro, sem estar a ver-se, portanto, fazendo, no fundo, um gesto profético. Quer dizer, é de facto o amor de Deus que se aproxima, não é? Que antes de condenar, antes de dizer estás bem, estás mal, que se aproxima, não é? E creio que, portanto, os antecessores, eventualmente, João Paulo II fez isso muitas vezes também, e mesmo o próprio Papa Bento XVI também o fez, simplesmente, talvez tenham vincado essencialmente a doutrina. Este Papa, mais do que vincar a doutrina, vinca esta situação de proximidade, esta atitude de proximidade muito concreta, prévia a tudo o resto e prévia a toda a doutrina, se quisermos. Muito bem. Da sua parte, Sr. Bispo, existe, de facto, o entendimento de que a Igreja devia flexibilizar-se um pouco face aos desafios atuais? O Evangelho é o Evangelho. Não é? E nós não podemos mudar o Evangelho. Portanto, ou seja, o Evangelho não está sujeito a dizer, bom, enfim, eu recordo uma vez de uma celebração em que o sacerdote, quando a leitura era a leitura do Magnificat, não é? Dispersou os soberbos, despediu os ricos de mãos vazias e acolheu e encheu os pobres dos seus dons, não é? Não, isto não vamos fazer, vamos saltar, porque os ricos podem não, quer dizer, o Evangelho não se pode cortar porque fere a sensibilidade das pessoas, quer dizer, o Evangelho é o Evangelho. E, portanto, e esse é intocável, não é? Agora, claro que o Evangelho é anunciado aos dias de hoje. É anunciado aos dias de hoje com toda a radicalidade, mas também com este anúncio que é sempre o primeiro anúncio. E o primeiro anúncio é este: Deus ama-te na tua situação em que tu estás a viver. Qualquer que ela seja, não há nenhuma situação em que Deus diga eu não te amo. Não é? Inclui-se nisso a homossexualidade, por exemplo? Por exemplo, Deus diz. A situação dos divorciados? Deus diz a todos. Este é um anúncio prévio. O anúncio de Jesus. Antes de todo e qualquer outro anúncio. Para ricos, para pobres, para cultos, para iletrados. O anúncio prévio é este: Deus ama-te. Deus ama-te nesta tua situação. E porque te ama, convida-te à conversão. Convida-te a mudar. Quem quer que sejas. E aqui é muito interessante. Mas no caso dos homossexuais, por exemplo, acha que é necessário que mudem, de facto? Ou poderão ser bons cristãos mesmo sendo homossexuais? Podem ser bons cristãos mesmo sendo homossexuais. Atenção, não estou a entender a homossexualidade como uma condição, não é? Pronto, pois existe tudo aquilo que é a própria conversão e a conversão interior, não é? E a conversão é um apelo que Jesus Cristo faz a todos, mesmo aos cristãos de longa data, mesmo aos cristãos, a conversão é um apelo que Jesus Cristo faz a toda a gente. Não é? E, portanto, se faz a toda a gente, faz a toda a gente. O Sr. Bispo citou o Evangelho, mas não é uma questão do Evangelho, por exemplo, permitir que os divorciados comunguem, por exemplo? Porque, Marcos 10, o Senhor é muito claro em relação ao recasar. É muito claro em relação ao recasar. Porque sinto da parte dos divorciados a vontade de se reaproximarem da Igreja, que a Igreja... Não, com certeza. Mas isso não é posto em causa. Ora bem, eu creio que isso muitas vezes é que não tem sido percebido. Não é? Ou seja, primeiro, Deus ama-te
como tu és. Este amor de Deus, que te ama a ti, na tua situação, como tu és, convida-te à conversão. Convida-te a ser diferente. Convida-te a ser como Jesus Cristo. Não é? Agora, depois temos que nos perguntar, e a tua situação, como é? O que é que na tua situação pode evoluir? O que é que na tua situação pode modificar? Qual é o caminho? Qual é o caminho que tu tens diante de ti? Não é? E é este caminho que é preciso discernir. Não é? E é este caminho que é preciso discernir. E o Papa Francisco convida a isso. Não é? Portanto, o anúncio do amor de Deus, o discernimento e depois, claramente este discernimento para que é que serve? Serve para fazer caminho. Serve para progredir, não é? Quer dizer, ou seja, nós não podemos dizer, não, eu sei que o meu caminho é por aqui, mas eu prefiro ficar parado. Bom, então não estás a escutar, então não estás a perceber este amor que Deus te tem. Não é? Senhor Bispo, diga uma coisa. Qual é a sua perspectiva sobre a possibilidade das mulheres se tornarem sacerdotes da Igreja Católica? Não, a minha perspectiva é esta. Padre significa pai. Não é? As mulheres não podem ser pais, podem ser mães. Não é? O que é que isso significa? Significa que o ser padre não é simplesmente um título administrativo. Se a questão fosse o gerir administrativamente uma comunidade, obviamente há muitas realidades na Igreja. Veja, por exemplo, a Universidade Católica. A Universidade Católica tem à sua frente uma professora, uma reitora, e já teve antes, de tal forma que eu quando ainda cheguei como bispo a dar aulas, na Faculdade de Teologia durante 2 anos, os primeiros 2 anos, tinha como, a dada altura, tive como patroa, digamos, para as questões académicas, uma mulher, não é? Portanto, eu, bispo, estava sujeito para as questões académicas a uma reitora, não é? Assim, sem problema nenhum. O conhecimento das mulheres dentro da Igreja é bem conhecido. Exatamente. Mas, agora, em relação ao sacerdócio, não é? Porquê? Porque se trata de ser pai. Não é? Porque se trata de ser pai. A Virgem Maria nunca foi sacerdotisa. E, no entanto, todos nós cristãos queremos ser como ela. Não é? E o Papa Francisco tem-o repetido muitas vezes. Tem sublinhado aquilo a que São João Paulo II chamava o gênio feminino. Não é? O gênio feminino. Que não é ainda vivido e aceite tantas vezes dentro da Igreja. Não é? Isso sim, perfeitamente de acordo. Não é? Agora, o gênio feminino é o gênio feminino. E o gênio masculino é o gênio masculino. E quanto ao celibato dos padres, Sr. Bispo, qual é a sua posição? Jesus Há quem defenda que Jesus Cristo foi hoje em celibatário. dia já não é necessário que o O Santo Padre disse-o há dias, comigo essa questão não se põe. E, portanto, se o Papa o disse, o Bispo do Funchal está com o Papa. Sim, senhor. Eu prossigo para pegar numa declaração que fez recentemente à chegada ao aeroporto, para lhe colocar outras questões que também são da sua lavra e que se situam já numa esfera diferente. O senhor disse à chegada, e eu compreendo porque é que eu disse que não é político, não é gestor, mas ao fim e ao cabo o senhor tem que ser gestor de alguma maneira, porque há situações que... E tem que ser político de alguma maneira. Também tem, principalmente tratando-se da política das relações da cidade, não é? Exatamente, quer dizer, o estar na cidade, o estar em relação com as forças vivas da cidade, faz com que o Bispo necessariamente tenha uma intervenção política sempre não partidária, e aí tentarei, obviamente, ser não partidário. Mas vou-lhe colocar uma questão concreta, por exemplo, relativamente à posição como gestor, digamos assim. Sim. A Igreja Católica tem património imobiliário na Madeira.
e muitas críticas têm sido feitas ao longo dos anos à forma como esse património tem sido gerido. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O Seminário da Encarnação, um edifício histórico que está ali a degradar-se já há muito tempo, ao qual não tem sido dada uma utilidade. Tenho entretanto também escutado que houve muitos antigos seminaristas que manifestaram o seu desagrado por aquilo que foram as soluções eventualmente propostas para o seminário, e portanto que houve também, ou seja, no fundo que a questão não é assim tão simples quanto isso, ou seja, assim, quem chega de fora e procura inteirar-se desse problema diz, mas porquê que aquela questão ainda não foi resolvida? Mas depois de facto dá-se conta de que houve, de que há posições que são contraditórias e que obviamente o Bispo tem que escutar, não é? Quando não depois acusa o Bispo de falta de diálogo, não é? E portanto, que é preciso escutar. Bom, o património na Igreja, para que é que serve? O património na Igreja tem quatro grandes objetivos. Tem, primeiro, a evangelização, em segundo, a caridade, em terceiro, o culto e, em quarto, o sustento do clero. Não é? É para isto que a Igreja tem dinheiro. E quem diz que tem dinheiro, tem património. Não é? É óbvio que depois existe também um outro tipo de património, se quiser, uma quinta linha, que é a guarda do património cultural. E que é uma linha que me parece muito importante também aqui na nossa diocese. O que é que eu pretendo fazer? Pretendo fazer, enfim, portanto, isto é o normal, pretendo fazer com que o património que a Diocese do Funchal tem seja usado nestes 4 itens. Não é? Pronto. Claro que depois é preciso fazer discernimento em relação àquilo que é prudencialmente de melhor gestão. Bom, vou tentar aconselhar-me com peritos em gestão e, portanto, procurar tomar as decisões que forem mais aconselháveis. Queria também sublinhar este último quinto item em relação ao património, que é o património cultural. Não é? Ou seja, a Igreja é depositária de um património artístico e cultural muito grande. E é depositária não apenas enquanto esse património é um património para o culto e a expressão da fé, e isto é muito importante, como também é depositária enquanto garante de que aquele património não fica nas mãos de terceiros privados, que depois o possam fechar, que depois o possam ficar para si, como aqueles colecionadores que compram obras de arte, não é? Que a encerram para serem só eles a poder contemplar aquela obra de arte. Portanto, no fundo, a Igreja é depositária desse património portanto, creio que é muito importante que esse património continue a ser olhado como manifestação de fé e, portanto, como testemunho da fé daqueles que nos antecederam e que continue a estar aberto e a estar à disposição de todos para que todos possam ter acesso a ele. E relativamente ao património financeiro, Sr. Bispo, eu vou focar num caso concreto, que foi este caso do legado da Dona Eugénia. Não tive ainda a oportunidade de olhar para esse dossiê. Pronto. Supostamente, portanto, foi um legado feito para os doentes cancerosos. Há quem considere que a Igreja Católica Madeirense teve pouca transparência na forma de demonstrar a efetiva aplicação desse património para o fim a que o testamenteiro defendia, e isto gerou-se aqui Creio que a questão já esteve no Tribunal. Sim, creio que a questão já esteve no Tribunal, não foi resolvida. Mas, como digo, ainda não tomei contacto assim com esse dossiê, portanto, não gostaria de estar digamos, a fazer assim, declarações públicas
que possam pôr em causa qualquer... Mas há quem aponta, a Igreja Católica Madeirense devia ser mais transparente na forma como apresenta as suas contas, devia apresentá-las publicamente, devia dar... Vamos lá ver, a Igreja apresenta as contas, àquelas instituições e àquelas realidades que estão previstas. Penso que sim, penso de qualquer forma, para além disto, que há necessariamente um esforço de transparência e que tem que haver um esforço maior de transparência, não é? Não apenas da Diocese, não apenas das instituições diocesanas, mas também das paróquias e de todas as realidades eclesiais. Uma grande transparência, creio que não há nada a esconder e, portanto, espero caminhar por essa senda. Enfim, aliás, não sei se já viu a mensagem da Quaresma, por exemplo, tem lá o montante que foi recolhido e aquilo que foi entregue à instituição Ajuda à Igreja que Sofre, precisamente no sentido de dizer às pessoas, de dizer aos cristãos madeirenses, a última renúncia quaresmal foi deste montante, aquilo que foi recebido na Cúria Diocesana, daquilo que foi recebido, há um X que foi dado, que foi já enviado para a Ajuda à Igreja que Sofre, para os cristãos, para apoio às casas dos cristãos da Síria, porque é uma instituição, a Ajuda à Igreja que Sofre, é uma instituição credível e é uma instituição que está no terreno, não é? E, portanto, que pode resolver a questão, não é? E ajudar a resolver a questão, que ajuda, efetivamente, a resolver a questão. E pronto, portanto, vamos fazer assim, portanto, não será nunca, penso eu, não será nunca questão de vermos os itens, nem os itens todos, quer dizer, foram gastos não sei quantos euros em velas ou coisa que o valha, quer dizer, mas sim, primeiro, uma apresentação diante das instituições em que essa apresentação de contas deve ser feita, e depois, de qualquer forma, sei lá, creio que a Caritas, que é uma instituição, por exemplo, que o Presidente da Caritas já me disse com toda a franqueza também que eu pretendo fazer, portanto, de uma Sabe que a Caritas Madeirense esteve posta em causa não muito tempo também. Até por isso, não é? Até por isso. Não, eu creio que é importante. Por causa do modo como utilizava as contribuições. Creio que é importante duas coisas. Primeiro, é importante que nos interroguem, não é? E, portanto, neste sentido, vejo as interrogações, concretamente da comunicação social, como um convite também à própria Igreja para ser mais evangélica. Isso é muito positivo da sua parte. Ainda bem. Mas vejo também, enfim, a Igreja é aquilo que é, e, portanto, creio que é importante, de facto, caminharmos neste sentido da transparência de quem não tem nada a esconder e, portanto, de quem está assim... É óbvio que depois existem, quer dizer, se a conta X ou a conta Y está aqui ou está ali, são coisas administrativas que não têm propriamente, não é? Mas parece-me importante, como digo, parece-me importante estas duas realidades. Por um lado, que caminhemos no sentido de olhar a comunicação social, é facto que às vezes a comunicação social faz isto, não no sentido de uma interrogação, mas às vezes no sentido também de um julgamento e de um juízo, não é? Isso aí assim, pronto, mas é como é. Eu prefiro viver num mundo onde a comunicação social existe, a viver num mundo onde a comunicação social não existe, não é? E onde a liberdade de comunicação não existe. E, portanto, creio que é muito importante olharmos para o papel da comunicação social como um papel de quem interroga e, portanto, de quem nos ajuda a sermos mais evangélicos, não é? A vivermos mais de acordo com o Evangelho.
Às vezes dói. Mas pronto, mas isso do Evangelho às vezes dói. Claro. Eu vou retomar uma questão que já lhe coloquei, quando da sua chegada no aeroporto. O senhor dar-me-á a resposta que for possível. Já me respondeu na altura que os casos particulares São tratados particularmente e essa é a resposta. Com certeza. Mas, relativamente àquela situação do Sr. Padre Martins, vamos lá ver sobre isto. Isto já vem desde o tempo do Dom Francisco Santana. Quer dizer, isto, não há nenhuma possibilidade de se resolver esta situação. Quer dizer, temos um padre que, obviamente, é querido pela população, que continua a oficiar na Ribeira Seca, passando estes anos todos, mas que continua suspenso há divinos. Não há uma maneira de resolver isso. É uma ferida muito grande. Aquilo que eu posso dizer é isto. Eu estou aberto a encontrar uma solução. Mas estou aberto a encontrarmos uma solução. Não é? Ou seja, não é o bispo que vai encontrar a solução. Temos que fazer caminho. E, portanto, o fazer caminho significa isso, a vontade de fazer caminho assim, no encontro. Se chegarmos à conclusão de que ainda não é com este bispo que o caminho se faz, tenho pena. Só posso dizer que tenho pena. E posso dizer uma outra coisa. Eu posso dizer que todos os dias rezo a Nosso Senhor para que Ele me ajude a encontrar este caminho. E digo com toda a sinceridade. Todos os dias esta situação, porque é uma ferida na igreja do Funchal, não é? E é uma ferida que nós não podemos ignorar. Não é? Agora, sei que os meus antecessores tentaram encontrar solução e fazer caminho, não o conseguiram, não foi possível, pelas razões que foram, e que aqui não vou estar, obviamente, a alongar, até porque não estava eu nesse papel. Portanto, aquilo que posso dizer é isto. Quero fazer caminho, estou disponível para fazer caminho. Mas para fazer caminho em conjunto, e portanto, assim, com toda a franqueza e com toda a sinceridade. E todos os dias rezo para que Nosso Senhor me inspire a encontrar este caminho. Sim, senhor. Para terminar a entrevista, vou-lhe colocar duas questões que estão relacionadas. Mas vamos lá ver se eu consigo colocar de uma maneira que o senhor ache honesta. Sim. Que é para não sermos uma comunicação social destrutiva. Um caso que deu recentemente bastante que falar foi o caso do Parque do Monte. Sim. Pronto, que foi pai de uma menina. Isto, evidentemente, é uma situação de incompatibilidade com os votos que ele tomou. A Igreja tem que lidar com estes casos, tratando-se aqui de uma situação em que, pronto, são fragilidades humanas, está em contradição com os votos, mas ele manifestou a intenção, tanto quanto se percebe, de continuar na instituição católica. Portanto, foi-lhe dada a oportunidade, digamos, de se emendar, por assim dizer, e prosseguir a sua cena. Pronto, temos aqui um caso. Entende que isto prejudica a credibilidade da Igreja Católica, o facto de haver estas falhas? Os padres são vistos como alguém que tem que se comportar de um modo perfeito? Sim. Todo e qualquer, vamos lá ver, todo e qualquer cristão, o Santo Padre disse-o, creio que na passada quarta-feira, todo e qualquer cristão, depois do batismo, portanto, todo e qualquer cristão, é esperado que se comporte de uma forma perfeita. Não é? Claro que depois existe a realidade do pecado. E todo e qualquer pecado, até mesmo o pecado mais íntimo e aquele pecado que nunca ninguém irá saber, sei lá, pensamentos, por exemplo, não é? Às vezes de juízos, não é? O que acontece com toda a gente, quer dizer, ou seja, pensar que aquela pessoa disse aquela palavra, por exemplo, estou a dar um exemplo, aquela pessoa disse aquela palavra, mas aquilo que quis dizer não foi aquilo, foi aquele outro, estou a fazer um juízo.
e um juízo erróneo, eventualmente, não é? Isso prejudica a credibilidade da Igreja. Claro que sim. Todo e qualquer pecado. E, portanto, os pecados dos leigos prejudicam a credibilidade da Igreja, os pecados dos bispos prejudicam a credibilidade da Igreja, os pecados dos padres prejudicam a credibilidade da Igreja. Claro que... Mas o senhor está consciente, desculpe interrompê-lo, mas o senhor está consciente que situações como esta, por exemplo, lançam a discussão sobre o celibato dos padres, Sim. sobre a necessidade de mantê-lo, sobre se não devia ser a alterado, disciplina do celibato. e começa-se a discutir a manutenção de toda esta doutrina. Sim. A disciplina do celibato é das disciplinas mais antigas na Igreja. Há mesmo indícios no Novo Testamento. Enfim, não vamos estar agora aqui a dirimir questões teológicas, mas é das disciplinas mais antigas na Igreja. É a disciplina que desde sempre foi a mais contestada e é desde sempre a disciplina mais reafirmada. Basta ver a história. Basta ver a história. Basta ver a história da disciplina do celibato para ver isso, não é? E, portanto, é verdade. Mas, como digo, aquilo que é a contestação de hoje foi a contestação de finais do século XIX, foi a contestação de todo o século XX, foi a contestação no Concílio de Trento, foi a contestação... Agora, se formos a andar para trás, chegaríamos até, eventualmente, ao Novo Testamento. Portanto, assim... Portanto, para dizer, é de facto uma disciplina contestada, mas é uma disciplina sempre reafirmada. Sim. Não é? Agora, eu prossigo para a última questão, que é aquela que, de facto, tem feito notícia nos últimos tempos, com a Cimeira no Vaticano, sobre a questão dos abusos sexuais no seio da Igreja, para estabelecer uma comparação com aquilo que eu estava a falar antes. Aquilo que, por exemplo, o padre Gisele cometeu... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque não é um crime. Não tem nada a ver. Pronto. O abuso sexual de menores é um crime, seja na Igreja, seja em qualquer outro contexto. E há declarações do Papa, neste sentido, que eu aliás, achei bastante interessantes, porque eu por acaso estava aqui a tentar encontrar onde é que está isso. Pois, ele aponta uma coisa que é interessante. Que a maior parte dos abusos sexuais se processa no seio da família. E isto, de facto, é uma realidade. Isto é indesmentível. Sim. É indesmentível e é infelizmente indesmentível. No entanto, ele disse claramente que a universalidade de tal flagelo, ao mesmo tempo que confirma a sua gravidade nas nossas sociedades, não diminui a sua monstruosidade dentro da Igreja. Porque está em contraste com a sua autoridade moral e a sua credibilidade ética. Ora, de facto, isto para a Igreja Católica tem sido um flagelo. Isto tem tido uma grande repercussão em muitas sociedades e digamos que é o assunto que tem posto mais em causa a credibilidade da Igreja enquanto instituição ao nível mundial. E tanto que assim é reconhecido que o Papa convoca esta cimeira e apresenta estas diretrizes de tolerância quase zero, entre aspas, no sentido da Igreja combater estas situações. Eu citei aqui há dias no aeroporto uma investigação do jornal digital Observador em torno desta questão, também relativamente a Portugal, porque achei que é um tema importante para colocar um bispo. Não se trata de dar as boas-vindas com coisas negativas, mas de colocar questões que são legítimas. E, de facto, existe, portanto, a conclusão desta investigação jornalística, que me parece séria, em relação a Portugal, é de que... aí já podemos discordar. Não existe, quer dizer, não há a ver uma coisa. Mas diga. Eles não concluem claramente para uma situação de encobrimento. Pois não. Mas insinuam. Ora bem. Insinuam porquê? Porque, ao fim e ao é- cabo, existe, como é que se diz, uma atrapalhada relativamente aos dados e à forma de tratar estas situações. Dados, por exemplo, com mais de 2 décadas já não estão acessíveis. Não existe
recorde, digamos, Não existe um cadastro. não existe Isso é exatamente, bom, não existe, não está tudo devidamente documentado, cada bispo lida com a circunstância à sua maneira. Não, desde mais ou menos. 2012 Senhor existem disse regras, desde 2012 a existem Conferência regras Episcopal claras. Portuguesa. Mas, ao fim e ao cabo, também acaba por existir uma certa autonomia pessoal dos bispos na forma de lidar com esta situação. E, de facto, há situações em que se verifica que, quer dizer, eu não vou dizer Não, claramente encobrimento, mas a questão- um incómodo com a situação. É Eu claro tenho que tido a incomoda. resolvê-lo de formas que muitas vezes não serão as mais corretas, simplesmente Vamos mandando um padre para outra paróquia Sim, ou eu para, penso- ou para Eu junto penso de que imigrantes. nos últimos tempos penso que isso não existe. A questão é esta. A questão é que muitas vezes aquilo que chega às dioceses são denúncias anónimas. Não é? E umas têm credibilidade e outras não têm. Não é? Ou seja, o bispo não pode chegar ao pé da polícia e dizer: eu recebi esta denúncia e, portanto, aqui está esta denúncia, que é simplesmente motivada porque a senhora A não gosta do padre Z, não é? E, portanto, como é uma coisa anónima, manda uma coisa e, portanto, o bispo é obrigado e o padre Z vê o seu nome em todos os escaparates porque a senhora A não gosta dele. Quer dizer, não pode ser, não é? Ou seja, é preciso ver se tem minimamente credibilidade. Tendo minimamente credibilidade, o bispo deve denunciar à polícia, às autoridades civis, aquilo que é esta denúncia, claro. Mas não é obrigado a isso. É obrigado Pela a isso. lei não é. Pela lei não é, mas pela lei canónica é. E neste sentido, deixa-me dizer que eu acho que, precisamente, e o Papa não falou apenas na família, falou, depois tem muitas outras situações, sei lá, os treinadores, médicos, etc. Existem outras situações. E neste sentido, creio que a comunicação social tem ajudado a Igreja a dar o exemplo para todas estas outras instituições e, portanto, que a Igreja tem dado o exemplo de querer verdadeiramente resolver este problema. E assim, de repente, parece-me ser, como instituição, a única instituição que diz: este é de facto um problema, vamos tentar resolvê-lo. Mas também levou muito tempo a fazê-lo, assim, dessa forma tão clara. E os outros ainda não começaram. Não é? É uma perspectiva. Os outros ainda não começaram. Não é? E, portanto, neste sentido, creio que é um convite sério, não apenas a que a Igreja tome a sério esta questão, mas que toda a sociedade tome a sério esta questão. Sei lá, quando me dizem que há partidos políticos aí em países europeus que pretendem legalizar este crime... Refere-se ao sexo como nós? Sim. Quer dizer, eu não posso deixar de pensar que isto é uma monstruosidade, não é? E, no entanto, existem partidos em países europeus. E associações pró-pedofilia. Exatamente, quer dizer, não é? E, portanto, neste sentido, a Igreja tem dado o exemplo. Penso eu. Dificilmente. Claro, porque isto são assuntos difíceis. Claro, com certeza. Porque é um crime de tal forma monstruoso que é difícil, e obviamente que dói, que fere, claro. Mas vamos enfrentá-lo. Sim, senhor. A sua situação, a sua posição, aliás, ficou bem clara. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado pela abertura. Nada.